Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O nosso assunto de hoje ainda continua sendo o projeto elétrico residencial. Vocês estão vendo aqui do meu lado, nós temos aí o quadro de distribuição e meu diagrama trifilar com a identificação dos circuitos. Essa aula eu vou mostrar para vocês um estudo de caso para desenvolvimento de um projeto elétrico residencial, desde o cálculo até a montagem do diagrama. E logo na sequência eu vou mostrar um projeto desenvolvido no AutoCAD e explicar vários detalhes para vocês. Assista na sequência. Essa é a planta baixa que nós utilizamos no projeto na aula 1. Essa aula 1 é a aula número 125, projeto elétrico residencial, como elaborar. Então, se vocês querem dar sequência, essa aula é a aula número 128, que é a sequência da aula 125. Lá nós tínhamos esse projeto elétrico, onde nós tínhamos o dormitório, 3 dormitórios, dormitório 1, 2 e 3, a cozinha, uma grande área aqui, que é a sala de estar. Aqui nós tínhamos uma área de serviço e 2 banheiros, a área de entrada aqui e a área de circulação. Então, o que nós vamos fazer nessa aula, que é a aula que complementa a aula número 125 de projeto elétrico? Nós vamos elaborar o diagrama trifilar, identificar qual é o disjuntor geral do relógio solicitado pela concessionária. Após isso, fazer o diagrama trifilar e depois disso fazer o desenho elétrico na planta, onde eu não vou fazer todo o desenho completo. Eu vou posicionar o quadro e mostrar para vocês como que a gente faz a distribuição dos eletrodutos. Bom, na aula 125, nós tínhamos as cargas de iluminação e TUG, nós somamos essas cargas, deu o valor de 6.840, usamos um fator de demanda de 0,4 e também os chuveiros nós usamos um fator de demanda 0,68 e para o ar-condicionado nós usamos um fator de demanda 1. Algumas pessoas me questionaram sobre o valor da potência que eu coloquei do ar-condicionado. Eu não usei o softwarezinho para transformar BTU em watts, eu usei uma tabelinha do livro de instalações elétricas, só para mostrar para vocês a metodologia. E nessa tabelinha vocês podem ver que um ar-condicionado de 30.000 BTUs, 3.600 watts, e 12.000 BTU vai dar 1.600 watts, ok? Só para mostrar a metodologia. Então, a potência total, nós multiplicamos pelos fatores de demanda e encontramos 16.766. Aí nós dividimos por um fator de potência de 0,95 para a residência e achamos uma demanda. Essa demanda é a demanda onde nós vamos calcular o disjuntor geral. Nós já tínhamos feito isso. S, que é a potência aparente, como o sistema é trifásico, raiz de 3VI. E achamos a corrente de 26,9 amperes. Só, pessoal, que a concessionária, ela utiliza um disjuntor trifásico de 40 amperes, e não um disjuntor trifásico de 32, por exemplo. Eu fiz a consulta na tabela, vou mostrar agora no slide para vocês, está aqui. Essa é uma tabela do fornecimento de energia pela concessionária. Então, eu fui lá na NTD da SEB, Companhia Energética de Brasília, e consultei o dimensionamento dos tipos de fornecimento. O nosso fornecimento ele tem demanda menor ou igual a 26. Nossa demanda é 17.658,95 kVA. 16.658. Isso enquadra no trifásico T1, cujo disjuntor lá do relógio, vamos utilizar esse disjuntor no geral também, é um disjuntor de 40 amperes, cuja seção dos condutores solicitada, a seção é de 10 milímetros. Olha, vocês podem observar aqui de 10 milímetros. Então, o disjuntor geral nosso, ele vai ser igual ao disjuntor lá do relógio, 40 amperes, e o condutor de 10 milímetros quadrados. Aqui eu trago uma recordação para vocês da aula 125, a tabela onde apresenta os circuitos, Eu tenho os circuitos, e os disjuntores que eu vou utilizar.
O disjuntor geral vai ser um disjuntor de 40 amperes, que como nós vimos no slide anterior. Então, eu tenho aqui o circuito, né? Então, tem circuito da sala de estar, né? Com a entrada. Isso são os circuitos de iluminação. Esses três primeiros circuitos de iluminação, circuito de TUG, circuito de TUG, circuito de TUG, circuito de ar-condicionado, chuveiros. Então, eu vou trabalhar em cima dessa tabela para fazer a montagem do diagrama trifilar, que vai me permitir ter uma visão de como e quais os circuitos estão montados nas fases. E essa tabela ela pode constar no projeto, não é? Porque ela vai evitar a poluição na hora que eu for fazer o desenho elétrico na planta baixa. Então, é com essa tabela, ela é proveniente da aula 125, como elaborar um projeto elétrico. Consultem essa aula, que essa aula que eu estou mostrando para vocês é uma continuidade da aula número 125. Aqui tem algo que eu montei e é de suma importância, que é o diagrama trifilar. O que esse diagrama vai representar? Se vocês observarem aqui, esse diagrama trifilar vai mostrar onde os circuitos estão conectados. A entrada geral, onde eu estou passando o mouse, está em vermelho. Vocês têm um disjuntor tripolar de 40 amperes, é o disjuntor geral. Aqui a especificação do condutor, 3 condutores de 10 milímetros, com o condutor aqui de neutro também de 10 milímetros. E aqui embaixo, vocês podem observar que eu coloquei um dispositivo de proteção contra surto. É importante colocar isso nas residências. A gente sempre da IPT Engenharia faz essa especificação. Então, aqui a gente tem um DPS instalado por fase e um no neutro, tá? Então, isso aqui representa o DPS. Ele tem aí 275 volts, né? Esse é um DPS classe 2. Logo abaixo aqui, eu coloquei proposital, porque a norma NBR 5410, ela permite colocar o disjuntor DR geral. Aqui eu tenho um disjuntor DR geral. E a sua especificação é um disjuntor tripolar, tetrapolar, me desculpe, tetrapolar, 380 volts, né, 63 amperes e 30 miliamperes, que é a sensibilidade exigida pela NBR 5410 de 2004. Então, temos o disjuntor geral, abre aqui o DPS, o DR para proteger a residência contra choque elétrico. E aqui a gente vem com os circuitos terminais distribuídos. Veja que eu fiz uma tabelinha conectada a cada disjuntor. Isso aqui são os disjuntores. Então, vocês podem observar que entrada, né, que a sala de estar e a entrada, o circuito de iluminação conectado nessa fase. Aí depois a gente vem dormitório, dormitórios, né, e dormitório 2 e banheiro, né, também circuito de iluminação. Todos os condutores de 1,5 são circuitos de iluminação. E aqui eu tenho o circuito de TUG conectado. Vocês vejam que eu fiz um balanceamento das cargas, né? E aqui do outro lado, nós temos as outras cargas distribuídas nas fases, né? Então, a gente ficou com dois disjuntores aqui, olha. Tem esse disjuntor conectado nessa fase, esse outro conectado nessa, esse conectado nessa, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 conexões. 5 vezes 2, nós temos 10 disjuntores conectados nessas fases. Tá ok? Então, pessoal, aqui o diagrama trifilar, ele é importante construir ele pode ir na mesma prancha do projeto elétrico. Então, ele vai dar uma visão de como que os circuitos estão distribuídos nas fases. Esse diagrama trifilar ele foi feito no softwarezinho de projeto elétrico, tá ok? Bom, agora vamos para a última parte. Essa última parte, ela apresenta o desenho elétrico. Eu vou só mostrar para vocês a metodologia aqui. Então, foi escolhido aqui para colocar aqui o quadro geral.
o quadro geral da residência, ele foi colocado nesse ponto. Por que eu escolhi esse ponto? Primeiramente, ele está um pouco, não muito à vista, mas numa área livre, né? Ele foi colocado aqui na área de serviço, e mais próximo das cargas pesadas, né? Que são os 2 chuveiros, né? Então, eu selecionei essa posição do quadro. A entrada aqui, onde eu estou passando o mouse, ela está embutida no piso. Então, essa simbologia aqui, tracejada, é eletroduto embutido no piso. E aqui eu tenho as 3 fases, o neutro e o terra, que vem do meu medidor. Chegando nesse quadro, eu vou mostrar algumas distribuições. Olha essa distribuição aqui. Isso aqui, essa bolinha redonda, só para vocês lembrarem, representa uma caixa de passagem no teto, onde eu tenho um ponto de luz, por exemplo, que é a sala de estar com a carga de 520 VA. Aqui é o número do circuito, aqui é o comando da iluminação. Se vocês observarem aqui, tem um eletroduto. Esse eletroduto com linha cheia é um eletroduto embutido na parede ou embutido no teto. Ele é linha cheia. Percebem aqui, vocês podem perceber que o circuito 1, 2 e 4 está passando nesse trecho. Então, eu posso dizer, eu mantive a mesma metodologia que eu usei lá no projeto, que o carregamento máximo seriam 3 circuitos por eletroduto. Não é? Então, eu mantive aqui, ó, 1, 2, 3 circuitos. Observem bem como que esses circuitos estarão passando. Eles vão passar aqui, ele vai atender ao circuito 1 de iluminação, né? Então, passa nessa caixa aqui um eletroduto, atende o circuito 1, e vai atender aqui, olha, está passando o circuito 2 e circuito 4. O circuito 4 atende essas tomadas aqui, as TUG, e o circuito 2, pessoal, ele vai atender esse ponto de iluminação. Então, esse trecho aqui atendeu ao circuito 4 e atendeu ao circuito 2 e 4 também desse ponto aqui. Agora eu vou mostrar para vocês só um outro exemplo do circuito que vem direto, um eletroduto direto que eu comentei com vocês, direto para a carga. Essa tomada, em amarelinho aqui, é a tomada do sistema de ar-condicionado da sala de estar. Então, ela está embutida no concreto aqui, por isso a linha tracejada. Então, chega a fase, chega o neutro e chega o terra nessa tomada. Da mesma forma, essa tomada aqui, que é a tomada também de ar-condicionado, ela sai direto do quadro de distribuição. Então, fase, neutro e terra, ok? Outro ponto é importante observar também, essas outras 2 tomadas amarelinhas são as tomadas do chuveiro, que vai chegar a fase, o neutro e o terra. Tá? Agora vamos aqui, só para a gente finalizar, que a distribuição ela é bem tranquila de fazer, vamos agora observar aqui o circuito desse dormitório 1. No dormitório 1 eu coloquei um three-way. Aí o three-way é bolinha cheia, eu fiz questão de sinalizar a bolinha pretinha cheia, que eu estou usando toda a simbologia aqui, a NBR 5444. Então, eu tenho no primeiro interruptor 3 retornos, no segundo interruptor tem a fase e 2 retornos, ok? E as tomadas, obviamente, chega fase, neutro e terra. Então, pessoal, dessa forma, vocês podem aí dar uma passeada, uma olhada nessa planta e vocês vão observar a distribuição. Outro trecho aqui, para ficar claro, olha esse trecho aqui, ó. Esse trecho também tem 3 circuitos, circuito 3, 4, e o circuito 5, que vai fazer o atendimento dessas regiões aqui. Essa bolinha aqui no meio, ela representa a carga, o circuito e o comando. Exemplo, olha só, aqui a carga é de 300 VA, circuito 2, está aqui, ó, circuito 2, o comando é o comando C, está aqui. Então, essa ponto de luz é comandado pelo interruptor de comando C aqui. Aí, dessa forma, pessoal, vocês passam a ter uma visão geral. A escolha do quadro é no ponto onde você tem a maior concentração de cargas. Ou não também, você pode optar para colocar o quadro num ponto onde ele fica
de livre acesso, fácil acesso, porém não fica muito. A amostra das pessoas chegam na casa, está vendo o quadro. E esse ponto aqui é um ponto estratégico, porque eu tenho a maior concentração das cargas nesse ponto aqui. Vocês podem observar, né? Eu tenho maior concentração de carga, é toda nessa região aqui. Por isso o quadro ficou nesse ponto aqui. E eu mantive sempre aquela distância máxima de 40 metros, né, para queda de tensão. Então, eu fiz a escolha de tal forma que o projeto atenda a todas as premissas colocadas na aula 125, que é a aula que nós fizemos todos os cálculos. Pois bem, pessoal, dessa forma a gente termina essas duas sequências, aula parte 1 e parte 2, onde a parte 1 ela está na aula 125, e essa aula que vocês estão vendo agora complementa a aula 125. Um abraço a todos. Pessoal, então vou mostrar para vocês um projeto que nós executamos, como que é que a gente faz na prática. Até então, no canal da Universidade da Elétrica, vocês tinham os projetos, a metodologia para seu desenvolvimento. Agora vamos colocar esses projetos no AutoCAD. O projeto que eu vou apresentar para vocês é um projeto que ele é constituído, né, de dois blocos, bloco A e bloco B. Então, eu vou estar mostrando o projeto para vocês. Então, eu estou abrindo aqui o AutoCAD, ele está carregando, vocês estão observando aí, né? Então, olha só nessa única prancha o que nós fizemos. Então, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês observarem aqui. Só para identificar aqui. Aqui é a distribuição dos pontos de iluminação, tomada e ar-condicionado. É o primeiro pavimento do bloco B. Esse projeto ele tem dois blocos, bloco A e bloco B. Vou mostrar o B primeiro. Então, se vocês olharem aqui, toda aquela metodologia de identificação de tomada, olha aqui que bacana, olha. Aqui uma tomada baixa, nessa tomada fase, neutro e terra. Aqui um ponto de iluminação no teto, né? Uma luminária aqui no teto, né? E o projeto vindo. Se vocês observarem aqui, essa é toda a distribuição das tomadas, né? Aqui tem sala de passes aqui, né? Auditório, né? Então, esse projeto é o projeto de distribuição, olha, para vocês verem, olha. Eletroduto embutido, aqui a tomada no piso, eletroduto no piso, né? Aqui é circuito tomada 3, tomada do circuito 3, né? E assim sucessivamente. Se a gente abrir mais aqui, vocês vão estar identificando todos esses pontos. Aqui, né, sobre a cobertura para alimentação das condensadoras, né? Então sobe, aqui tem uma subida, né? Nesse ponto. Aqui eu identifiquei para vocês o quadro chamado QD3. Então, desse QD3 sai a distribuição, olha, de alimentação, de tomada e iluminação. Então, tá vendo? Olha, é bem tranquilo de fazer o projeto. Então, tem aqui uma sala, aí tem a tomada que pertence ao circuito 4, não é? Agora, eu vou mostrar para vocês o bloco A. Esse aqui é o bloco A, lá, distribuição de iluminação e tomadas de ar-condicionado do bloco A. Então, da mesma forma, um bloco de entrada, o bloco A, está aqui o quadro, QDA, né? E aqui nós temos as tomadas, né? Ó, tomadas, ó, a distribuição, abrindo aqui para vocês. Então, aqui nós temos a mesma distribuição no B, nós fazemos aqui a distribuição de iluminação, de tomada, né? E dos interruptores. Aqui eu utilizei o interruptor simbolizado pelo S, né? Interruptor simples, né? Agora, vamos para uma outra parte extremamente importante. Aqui é a distribuição do bloco A, terceiro pavimento. Então, o bloco A ele tem 3 pavimentos. Então, olha aqui a distribuição das tomadas. Aqui o quadro é o QDC
3 do terceiro pavimento, está aqui saindo a alimentação, olha, isso aqui tudo embutido no teto, né? Aqui as tomadas, essas tomadas aqui passando pelo piso, certo? Então, nós já encerramos a distribuição de iluminação e a distribuição de tomadas, de tanto do B quanto do A. Agora eu quero mostrar algo importante para vocês. Olha esse ponto que eu vou mostrar aqui, ó. Esse ponto aqui são os alimentadores do bloco A. Esse desenho é muito importante. Olha aqui os alimentadores. Então, olhando aqui, eu tenho o QDA 01P. Esse QDA, ele entra 3 fases, neutro e terra. 3 condutores de 6 milímetros. Ele vai para o QGA. Esse QGA, ele tem uma derivação aqui pelo piso, né, com 3 cabos de 70, que chega ao meu QGA. Esse QGA distribui para o meu QDA 01 e faz a distribuição para o quadro QDB. Olha só para vocês verem, ó. Aqui sai para o meu QDB aqui, 3 cabos de 6 milímetros. E aqui, né, ele tá vindo do QGBT, quadro geral de baixa tensão. Então, 3 cabos de 70 milímetros chegam aqui, né? Então, essa distribuição aqui mostra os quadros parciais que saem do QGA. É o QDA do primeiro subsolo, o QDA do segundo, do terceiro, o QDA do elevador, 3 cabos de 10 milímetros. Tá vendo? Olha. Né? Essa parte é muito importante também. Agora vamos para essa outra parte aqui, que é relativa ao bloco B. Então veja lá, ó, QGBT, quadro geral de baixa tensão. Então, olha, sai lá da medição. Esse cliente, ele tem um transformador que atende ele. É um transformador de 150 kW. Então, sai 3 cabos de 185. O disjuntor é um disjuntor de 250. Depois eu vou mostrar para vocês. QGBT, vem o QGBT. Esse QGBT vai até o QGBT, lá do bloco B. Esse QGBT tem 3 cabos de 185. Né? Aí vem, esse QGBT vai abrir para o bloco A, vai para o bloco C, tem um bloco Czinho lá no final, e vai para o QGB. Esse QGB chega até o QGB 3 cabos de 70 milímetros. Né? Esse QGB, ele vai atender esse outro quadro aqui, ó, que é o QDE externo. Né? Isso aqui vai para uma nova edificação que será construída no futuro. Aí depois vem os quadros internos, QD1, né? O QD1. Tem aqui o QGB, ó, chega a 3 de 70. Temos aqui interno a esse bloco, que é um salão, um QD4. Esse QD4, ele é alimentado com 3 cabos de 6 milímetros. Nós temos outro quadrinho bem aqui no canto, que é o QD2, também atendido por 3 cabos de 6 milímetros. Então, são informações importantes. Agora vamos para o diagrama geral disso aí, diagrama unifilar geral. É um trafo que eu tinha comentado de 150 kVA. Tem um disjuntor de 250, cabo de 185, chega num barramento, né? Lá está previsto a instalação de um gerador, tem uma chave
de intertravamento aqui, gerador de 125 kVA. O barramento aqui é o QTA. Desse QTA, nós vamos sair com os cabos de 185, que alimenta o QGBT, certo? Alimenta o QGBT. Então, voltando aqui está lá o QTA, a medição, tem um QTAzinho, esse QTA vai para um QGBT, esse QGBT vai abrir aqui para outros barramentos, corrente de curto-circuito, IK, projetado aqui, 10 kA. Aqui também alimenta o QGC, né? Esse QGC vai alimentar os circuitos do bloco A. Circuitos de iluminação e TUG, olha aqui, olha. Circuito de iluminação e TUG estão aqui embaixo, certo? E aqui os quadros, QDA, tudo do bloco A, ó, do bloco A, ok? E aqui a gente tem as legendas. Então, basicamente, esse projeto, ele é constituído dessa forma. Aqui a gente tem o detalhe dos modelos das caixas de passagem, 125 por 25. Temos aqui o detalhamento construtivo dos eletrodutos, olha aqui, ó, embutidos. Aqui nós temos o detalhamento para o quadro, montagem do quadro na parede lá, né? Aqui nós temos o esquema vertical do bloco A, que ele tem 3 pavimentos, sai do QGBT e vai alimentando. Isso é importante ter também no seu projeto, não é? Então, dessa forma, pessoal, eu consigo aqui mostrar um projeto completo para vocês, tá? Porque até então, nós tínhamos mostrado para vocês como calculava e aqui um projeto real na prática, com a distribuição e com tudo mais. Quem quiser esse projeto, eu estarei disponibilizando para vocês, ok? Então, assim, a gente encerra essa aula rápida, onde eu mostro para vocês a aplicação de um projeto elaborado e muito bem elaborado pela IPT Engenharia. Obrigado a todos vocês!